Meu amado, eu quero que você pegue um texto da palavra, Marcos capítulo 4, versículo do 37 ao 41. Enquanto você vai pegando esse texto, eu quero te falar a respeito do tema desta noite. O tema desta noite é o poder de Jesus na transformação de vidas. O poder de Jesus na transformação de vida. Que poder é esse? É um poder sobrenatural. E o que significa a palavra poder? É o direito de deliberar, de agir, de mandar, de exercer autoridade e soberania. Nós vemos aqui então em Jesus todo o poder e toda a autoridade e toda a soberania. E agora eu quero ler com você esse texto que está aí em Marcos 4, 37 a 41. E nos diz o texto: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? E se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados, perguntando uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é esse que tem tanto poder? Quem é esse que tem tanta autoridade? Quem é esse que pode operar tamanha maravilha? Eu não sei se você já foi no mar, eu já fui no mar. Esses tempos eu estava em Alto Mar com os adolescentes da igreja. Nós fomos a Torres, na Ilha dos Lobos, com alguns adolescentes que vieram do Paraná. Quantos já foram a Torres, na Ilha dos Lobos? Fizeram esse passeio? Alguns. Se você não foi, eu te digo, é interessante. Não te recomendo, mas eu te digo, é interessante. Entenderam, né? Então, quando eu estava lá em alto mar com aqueles adolescentes, aquelas ondas altas começaram a vir para dentro do barco, e eu comecei a falar assim para Jesus: Jesus, hoje eu te imploro, Jesus. Eu te imploro, Jesus. Tu sabe aquela carinha que a gente faz de santo para Jesus quando está desesperado? Eu fiz aquela carinha para Jesus e disse: Jesus, eu te imploro que se hoje eu voltar para casa com todos esses adolescentes, com os meus sobrinhos que estão aqui dentro do barco, porque, gente, vinha aquelas ondas para dentro do barco, e quando vinham as ondas para dentro do barco, o meu sobrinho e as crianças da igreja corriam de um lado para o outro. Imagine o meu coração nesta hora, né? Responsável de tudo aquilo, como que eu ficava diante do meu irmão, diante de todo mundo da igreja, se algo acontecesse. Eu falei: Jesus, eu te imploro, não deixa que esse mar, que esse temporal que se formou, venha engolir esse barco e venhamos a perecer. E Jesus deixou a gente voltar, glória a Deus. E eu cumpri a minha promessa: nunca mais levo adolescente da igreja para lugar nenhum desse jeito tão perigoso. Então eu sei muito mais do que talvez alguns que nunca foram. Eu sei a ponto de saber o que esses discípulos estavam enfrentando. Talvez você é um daqueles que saiba o que os discípulos estavam enfrentando, o medo daquele mar agitado. E os discípulos estavam enfrentando aquele medo terrível, e os discípulos estavam apavorados, e eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, Jesus, acorda, Jesus. Jesus, acorda, acorda, não te importas que venhamos a perecer. Como quem diz assim: Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo aqui? Tu não percebe que o mar está agitado? Como é que tu fica aí dormindo? E primeiramente eu quero te dizer, nas tempestades da tua vida, Jesus está contigo no barco, amém? Ele está na polpa sim, Ele está ali contigo sim. E quando o pavor vem, você precisa dizer: Jesus,
eu sei que tu estás comigo. Te levanta, Jesus. Te acorda, Jesus. Não é que Jesus não estava se importando, é que Jesus estava descansando, mas queria ver uma atitude daqueles discípulos de se importarem a tal ponto de ir lá e dizer: Jesus, vem cá conosco. E eles reconheciam em Jesus o poder de estar andando sobre o mar, o poder de fazer com que o temporal parasse. Apesar de toda essa agitação, Jesus sabia do coração deles e sabia que eles tinham fé. Jesus não demonstrou medo em nenhum momento, porque Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus não era um homem qualquer. Muitas vezes a gente pensa que Jesus é um homem qualquer, que não tem poder. Deus demonstrou o poder a favor dele por meio dele. Sabe, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1:24, mas para que os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem é o poder de Deus? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus aqui na terra. Não há outro nome que possa agir. Muitas vezes a gente pensa que pelo nosso braço forte nós podemos mudar todas as coisas. Não é por nós, é por Ele que tem toda a autoridade. De que maneiras o poder de Deus se manifestou em Jesus? Dando-lhe vida, autoridade de suportar tudo o que suportou aqui na terra e de morrer e ressuscitar. Deus deu poder a Jesus. E como Jesus pode usar e influenciar esse poder na nossa vida? Ele não usou esse poder por interesses humanos. Jesus andou aqui na terra. Em nenhum momento ele usou do poder dele para dizer: venham me vangloriar. Ele podia ter entrado em Jerusalém e ter ido lá no palácio e dizer: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele não quis. Nunca foi em favor dele interesse próprio, mas sempre interesse do povo. E como e de que modo nós estamos vivendo hoje? Você está vivendo como Jesus viveu? Jesus é usado com poder sobrenatural, que vem da parte do Pai. João 20, 30 e 31 nos fala algo tremendo. Esse texto nos fala que não há livros que poderiam conter todas as histórias de milagre de Jesus. Não existem livros, você consegue calcular isso? Não existem livros que possam conter tudo o que Jesus operou. E o que Jesus operou? Diz o texto: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muito mais sinais e milagres, que não estão registrados neste livro na Bíblia, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E quais foram os milagres que Jesus realizou, gente? Milagres que foram a favor do povo. Jesus curou aleijado, Jesus fez com que o mudo falasse, com que o cego visse, fez com que o morto ressuscitasse. Jesus fez milagres sobrenaturais no sentido da natureza. Jesus acalmou a tempestade, Jesus andou sobre o mar, Jesus fez com que onde não havia pão, onde não havia peixe, tivesse pão e peixe, não só por uma vez, por duas vezes. Todo poder, toda autoridade está no nome de Jesus. Aleluia! E nesta noite eu quero te despertar a crer mais em Jesus. Como Deus tem agido na tua vida? Ou achas que Deus não tem agido na tua vida? Deus tem agido na tua vida? Amém? Se Ele não tem agido da forma que tu pensas, Ele pode agir sim. Conforme tu fores aumentando em fé, Ele pode agir sim. Hoje é dia de ser despertado novamente, a querer ver o seu poder e a voltar a ter uma fé genuína, uma fé que move montanhas. Sabe, Jesus, através do seu poder, em João 5, 8 a 12, fez com que um paralítico que estava lá no tanque de Betesda, há anos, há 38 anos, o paralítico estava lá. E ele estava lá por quê? Porque ele esperava que aquele tanque fosse agitado. De tantos em tantos tempos, vinha o anjo e agitava, e o poder de Deus ali ficava. E quem caísse primeiro, se jogasse naquele tanque, era curado.
E naquele dia Jesus passava por ali, e Jesus chegou para aquele homem e disse assim: levanta e anda. Aleluia! Como dizendo para você e para mim hoje: levanta e anda. Não deixa com que as circunstâncias da tua vida, que tem te deixado aleijado, que tem te oprimido, te segurado, te segure. Te levanta e anda, porque é no poder de Deus que tu vai andar. A Bíblia também nos mostra que o poder de Jesus foi intenso no filho da viúva de Naim. Lucas 7, do 11 ao 17, conta que Jesus estava andando ali, perto de Naim, e quando ele viu, vinha uma viúva. Você já foi em funeral? Com certeza. Como fica o teu coração quando você vai num funeral? Quando é um filho, te dói profundamente. Eu já participei, infelizmente, de vários funerais, de ver pai enterrando o seu filho, e a dor é profunda. E aquele Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade, estava ali, e viu aquela viúva com o seu único filho, e ele vai e diz: menino, levanta. E aquele jovem se levantou e voltou a falar: aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para ressuscitar o morto. Porque Jesus tem poder para ressuscitar teus sonhos, para ressuscitar aquilo que você nunca pensou que poderia ressuscitar. Ele tem poder sim. Toda a autoridade foi dada no nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar de uma forma que vive em fé, sabendo que Ele pode fazer um milagre onde já está morto. Qualquer pensamento humano de que aquilo pode acontecer, Jesus pode fazer. Lucas 19, do 1 ao 10, diz que Jesus, o que está escrito lá em Lucas 19, do 1 ao 10? É a história de Zaqueu. Quem é Zaqueu? É um cobrador de impostos. Quem que gosta de cobrador de impostos aqui? Ninguém. Quando você passa na BR, e eles param, tem a guarita lá, para parar para te cobrar o pedágio, é um tipo de imposto, tá? Nem que não seja para o Estado, mas é um imposto que te é cobrado. Quando ele para e te pergunta assim, olha, quando eu vou a Foz do Iguaçu, eles dizem assim, R$10, né, a última que eu fui. Eu falo: Jesus, tudo isso? Que caro. Eu olho para a mocinha do pedágio e faço assim, aquela carinha assim, não é aquela carinha assim, oh linda, não é assim. Agora tu imagina, aqueles caminhões bitrem que passam no pedágio, e tem que pagar de R$40 a R$60 cada vez que passa. Deve olhar para aquela mocinha e deve dizer assim, não te quero nem perto. Imagina se ele vai dizer, quero jantar hoje com você na sua casa. Jamais, não é verdade? Imagina Jesus passando e falando com o Zaqueu. Por que Jesus se importa com esse cobrador de impostos? Porque esse cobrador de imposto estava ali, olhando de longe, em cima de uma árvore, se importando com quem passava ali. Sabia que em Jesus existia poder para transformar a vida dele. E quando Jesus vê ele, Jesus diz assim, hoje eu jantarei contigo em tua casa. Jesus não diz só, eu vou entrar na tua casa. Jesus diz assim, ó, eu vou lá e vou jantar contigo, porque você é importante. Não importa quem tu és, não importa a tua história. Como quem diz para ti hoje, não importa a tua história, não importa o teu passado, importa quem você é hoje, aleluia. E eu vou entrar na tua casa e vou te transformar, porque há poder em mim, há virtude em mim, e a tua vida vai ser transformada, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando Jesus sai daquela casa, aquela casa que foi tomada pela presença de Jesus, sabe o que acontece com esse Zaqueu? Ele diz para Jesus, aquele que eu cobrei, aquele que eu tomei, eu vou dar 4 vezes mais, aleluia. Jesus vem para transformar a nossa vida. Jesus pode mudar o filho da viúva de Naim, Jesus pode ressuscitar, Jesus pode levantar o aleijado, Jesus pode transformar a vida do cobrador de imposto, como Ele pode transformar a minha e a sua vida. Mas sabe, nós precisamos aprender algumas coisas importantíssimas para esse poder de Deus vir sobre a nossa vida. E eu quero comentar contigo primeiramente. Primeiro ponto, diga, deseje.
Não, gente, vocês já jantaram, vamos lá. Deseje esse poder de Deus. Queira esse poder de Deus. Queira viver debaixo do poder de Deus. Pastora, como pode tu afirmar isso? Quem, em sã consciência, pode dizer que não quer viver debaixo do poder de Deus? Mas sabe, meus amados, querer implica em algumas mudanças interiores. Querer, você sabia que um franzino, vocês sabem o que é franzino aqui em Santa Catarina? Uma pessoa bem magrinha, não sou eu não, tá? É uma pessoa bem magrinha, bem sequinha, que usa PP e o PP fica grande. A minha filha Natasha, ela era bem franzina. Eu ia comprar PP e não adiantava, tinha que comprar número menor para ela. Ela era muito franzina. O franzino, ele quer ser atleta. O franzino quer ser possante, quer ser um rapaz que aonde vai tem aqueles ombros largos, tem aquela barriguinha de tanquinho que alguns gostam. Então ele quer ser tudo isso. Mas aquele franzino não está disposto a pagar um preço, que é de levantar todos os dias de manhã, de querer levantar todas as manhãs, ir lá para a academia, ir lá se esforçar. Então sabe o que acontece? Não há mudança de vida. Nós precisamos querer e assumir aquilo que nós queremos e tomar atitude. Chega de vontade fraca. Diga, chega de vontade fraca. Precisamos mudar, precisamos ter uma vontade forte. Segundo ponto, primeiro então, queira. Segundo, tenha perseverança, sabe? Tenha bons planos, bons projetos, cronograma de leitura bíblica, de oração, de jejuns, de ir para a presença de Deus. Só que detalhe, perseverança não significa um dia. Perseverança são 365 dias por ano. E para compartilhar contigo a história de uma mulher que impactou a minha vida e que vai impactar a sua vida nesta noite, é a vida de Susannah Wesley. Quem já ouviu falar sobre essa mulher? Poucos. Recomendo que você leia a história de Susannah Wesley. Ela é uma das filhas de 25 filhos. Uau! Quem tem aqui 4 filhos? Quem tem 3? Quem tem 2? Quem tem 1? Quem não tem nenhum? Um dia vai ter. Então, olha só. E quero te desafiar a ter 25. Que Deus te abençoe. Na chegada da igreja, eu abençoei a Sara e o Natanael. Sara está de aniversário, proclamei sobre a vida dela 6 filhos. Que Deus cumpra a palavra dos propósitos de Deus, não a minha nesse sentido. Amém? Senão ela vai se assustar comigo. Mas assim, amados, Susannah Wesley, filha de uma família de 25 filhos, filha de pregador, apaixonada por Deus, casou-se e teve 19 filhos. Uau! 19 filhos. E quando ela chegou ao nono filho, ela tomou uma decisão de todos os dias orar 2 horas por dia. Gente, que mulher, hein? Eu fiquei impactada, porque olha bem, ela nasceu em 1600 e algumas pedrinhas, e foi até 1690, 1709. Se eu não estou equivocada, são 19 anos, né? São 19 anos, então significa que ela teve um filho por ano. Uau! Quando eu li isso, eu pensei assim, meu Deus, dona de casa, cozinheira, lavadeira, passadeira, atendendo o marido de todas as suas necessidades. Falei, Jesus querido, quem é essa mulher? É uma mulher que veio para nos impressionar, para nos impactar e para dizer que é um exemplo de mulher e que nós podemos ser assim sim. Quem foi essa mulher? Uma mulher que todos os dias lia a palavra, que orava 2 vezes por dia. Sabe o que ela fazia? Ela não tinha lugar. Imagina, 19 filhos. Gente, eu vejo às vezes uma criança, ela vale por 10. Naquela época, imagina 19. Então ela colocava o lencinho na sala onde ela estava, um lencinho, alguns dizem que era o avental dela. E ela orava ali, e ninguém incomodava ela.
Um padrão diferenciado ela tinha. E ela ensinou os seus filhos a amarem a Deus. E uma das frases que, se eu pudesse, eu gostaria muito, nem que fosse a única coisa que você levasse dessa pregação, que você pudesse levar, que ela escreveu para um dos seus filhos, o filho Samuel. Ela teve 2 filhos que se destacaram, John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista, e ela teve também um filho chamado Samuel, que foi que criou hinos. E ela escreveu assim: sempre que você for tentado a cometer qualquer pecado, ou a se omitir de algum dever, pare e pergunte a si mesmo: o que eu estou a fazer? Deus me vê? O que eu estou a fazer? Deus me vê? Deus, o teu Deus, Ele precisa ser na tua vida o teu alfa e o teu ômega, o teu início e o teu fim do dia. E você precisa manter isso 365 dias por ano, de uma vida de perseverança. Amém? Glória a Deus. E terceiro ponto, almeje o hábito da fé. Tenha fé. Bate na pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: tenha o hábito da fé. Quero indicar esse livro aqui, Bons Hábitos, da Joyce Meyer. Não estou ganhando nada com isso, tá? É muito bom esse livro e ele aborda a questão da fé. Hábito da fé. Sabe o hábito da fé, o que acontece? O hábito da fé surpreende qualquer hábito. Porque quando uma pessoa está sendo aprisionada por algo, e ela diz assim: eu não vou vencer, eu não vou conseguir, e ela tem o hábito da fé, ela olha para Jesus com o olhar da fé, e ela diz: o autor e consumador da minha fé é Jesus, e o meu milagre vai acontecer, o meu milagre vai acontecer. Tem pessoas que não têm fé, tem pessoas que são pessimistas, e conta-se uma história, de que o pessimista chegou em casa, e viu no portão da casa esterco, e falou: olha só, que coisa mais ruim. E chegou o otimista e passou pelo mesmo lugar, e viu o esterco no portão da casa e disse assim: uau, eu ganhei um cavalo. Assim é o pessimista e o otimista. Aquele que tem fé vai olhar e vai dizer: o milagre vai acontecer sim, porque Deus está comigo sim, o transformador está comigo. Amém, aleluia. Viver pela fé em Deus retira a pressão de cima de nós mesmos. Diga isso: viver pela fé em Deus retira a pressão de cima de nós. Amém. Romanos 14, 23 diz assim: que qualquer coisa que façamos que não seja por fé é pecado. Romanos 1,17 diz assim: diz que a justiça é revelada na palavra de Deus e que ela nos leva de fé em fé. A Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é importante que nós creamos que Ele está conosco, e se o milagre não aconteceu, ele vai acontecer. Sabe, alguns anos atrás, toda mãe tem sonho com os filhos, e eu sempre tive sonho de ter filhos, depois de entender a palavra de Deus. Antes eu não tinha. E quando eu estava com a Natasha pequenininha, a Natasha teve uma doença chamada epidermose bolhosa. E ela ficou muito mal. Todas as pontas, dedos, pés, nariz, começaram a encher de bolhas. E nós levamos no médico. O médico deu alguns medicamentos. Quando nós começamos a dar os medicamentos, num dos dias em que eu dei o medicamento, a Natasha entrou em convulsão. No momento em que a Natasha entrou em convulsão, naquela época nós éramos dono de farmácia, eu liguei para o nosso farmacêutico e disse assim: Valdec, por favor, me dá agora o nome de um remédio, vem aqui aplicar algo na Natasha, porque ela está em convulsão. Ela espumava, ela se jogava para trás. Imagina tu com a tua filhinha ali na mão, gente, acontecendo isso. E ela
chorando e convulsionando. E o Valdec falou assim para mim: Sara, não tem nada, nenhum remédio eu posso te dar para cortar a convulsão dela. Gente, isso é para mim a maior incoerência. Tu ser dono de uma farmácia, tu ter dinheiro e tu não poder fazer nada. No braço forte nosso, muitas vezes nada vai acontecer. Eu dobrei o meu joelho, coloquei as mãos sobre a Natasha e eu orei por ela. E na mesma hora que eu orei, eu falei: Jesus, eu te entrego a Natasha. Ela não é minha, ela é tua, Senhor. Ela é tua, Senhor, antes de ser minha. Na hora, a Natasha ficou bem. Glória a Deus, glória a Deus. E eu conto esse testemunho e consagrei a Natasha ao Senhor, com voz, com tudo, para louvar o Senhor. Para quê? Para edificar e engrandecer o nome do Senhor. Os nossos filhos, a nossa vida tem que ser inteiramente de Deus. E quando nós confiamos nele, completamente no seu poder, o seu milagre acontece sim. Quero te convidar a ficar de pé neste momento. E quero te desafiar nesta noite a ser uma pessoa que busca o poder de Deus. A ser uma pessoa que creia no sobrenatural de Deus. Acredite no sobrenatural. Queira nesta noite mudar de posição. Queira nesta noite, decida-se a não viver mais como você tem vivido. Decida-se a deixar a vontade fraca de lado. Decida-se: eu vou romper em fé. Eu vou romper em fé. Decida-se ser perseverante. 365 dias no ano, eu vou me manter firme no Senhor e na sua palavra. E tenha o hábito da fé. Não deixa as pressões da vida te sufocar. Saiba quem está no teu barco. Saiba quem está no teu barco. No teu barco está Jesus de Nazaré. No teu barco está Jesus. Você acha que Ele não está contigo, mas Ele está contigo. É só você chamar Ele, dizer: Jesus, Jesus, toma o centro da minha vida, toma o centro do meu coração. Ele é teu. Dá para Jesus nesta noite o centro do teu coração. Dá para Jesus nesta noite a tua incredulidade. Você não tem mais fé de que o milagre vai acontecer na tua vida pessoal. Talvez o Zaqueu não tinha mais fé, mesmo vendo Jesus passar. Talvez você não tenha mais fé, mesmo vendo Jesus fazer tantas coisas. O aleijado, no tanque de Betesda, 38 anos lá, talvez não tinha mais fé da cura. Talvez você já pede há tantos anos a cura e nem tem mais fé. A viúva de Naim, o filho já estava morto. Talvez o teu sonho já está morto. Talvez o teu filho nem está mais contigo. Não tem mais como acontecer nada. Há um poder. Há um poder, e todo poder há no nome de Jesus. E todo poder há no nome de Jesus. E quando nós buscamos nele, a transformação acontece na nossa vida. Se você quer ser tocado por esse poder nesta noite, levanta uma das tuas mãos, dizendo: sim, Jesus, eu quero. Eu me decido a romper nesta noite. Eu quero, eu preciso, Jesus. Acorda, Jesus, eu te dou o primeiro lugar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vai falando nesta hora. Vai falando nesta hora com Jesus. Vai entregando para Ele. Vai entregando para Ele. Oh, aleluia. Vai entregando todos os teus medos. Vai entregando todas as tuas dúvidas. Oh, se calariu yamalari canta, se calariu yamalari canta. Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para ressuscitar sonhos. Ele tem poder para fazer o aleijado andar. Aquilo que não existe mais forças para tu andar, fazer você andar. Prosseguir em frente com o teu casamento. Prosseguir em frente com o teu serviço. Prosseguir em frente com a faculdade. Prosseguir em frente com aquilo que você tanto sonhou. Oh,
Oh, aleluia. Entrega para Jesus. Enquanto este louvor vai tocando, eu quero que você vai falando, e depois eu vou orar por você, declarando um novo tempo sobre a tua vida, uma nova unção, que as vestes estão sendo trocadas, e tu há de viver um novo tempo, no nome de Jesus. Ele já começou uma boa obra, Ele já começou algo significativo na sua vida. Ele há de cumprir. O mesmo Deus que começou uma boa obra, um dia Ele vai terminar essa boa obra. Eu quero romper nesta noite, romper contigo, que nunca decidiu talvez isso, que nunca fez essa decisão. Eu quero convidar você que nunca se decidiu por Jesus, aí no seu lugar, levantar uma das tuas mãos. Tu não vai vir à frente, meu amado, mas tu vai levantar tua mão aí no teu lugar, dizendo: hoje eu me decido por Jesus totalmente. Eu decido dizer sim, Jesus. Tu pode sim, Jesus, ocupar o primeiro lugar da minha vida. Tu pode ser aquele que não fica dormindo na polpa, mas que assume o primeiro lugar da minha vida. Você que vai fazer essa decisão, levanta sua mão bem alto, e junto comigo, junto com o louvor, eu vou falar e você vai repetir: Senhor Jesus, eu abro meu coração para que tu venhas agir na minha vida. Eu sei que tu és o poder de Deus, que veio a essa terra, morreu e ressuscitou. Eu entrego a minha vida a ti. Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Te dou o controle das minhas decisões e de todo o meu ser. E te convido, muda hábitos, muda decisões, muda pensamentos, e faz com que eu seja parecido contigo. Aleluia. Sabe, meu amado, ali na frente da tua cadeira tem algo muito especial para você que decidiu nesta noite, tomou essa decisão de aceitar Jesus como Senhor. Tem ali na sua cadeira uma fichinha. Eu quero que você complete o seu nome antes de sair aqui da igreja, que você complete o teu nome dizendo: sim, eu quero declarar o senhorio de Jesus na minha vida. Ou se você quer se reconciliar com Jesus, eu quero que você também complete, e no final você vai entregar ali na saída, na central de informação, esta folhinha declarando que Jesus é Senhor da sua vida. E segundo, eu quero fazer uma oração neste momento por todos os casais que aqui estão presentes. Se você é casado e você está com o seu cônjuge, eu quero que você levante a mão do seu cônjuge. Vem cá, amor. Eu quero que você levante a mão do seu cônjuge. Se você não está com o seu cônjuge, eu quero que você levante uma das suas mãos, representando ele aqui. Senhor, eu quero colocar casamentos diante de ti, casamentos que precisam hoje de milagre. Senhor, a tua palavra diz que quando nós crescemos em ti, que a fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. Eu quero declarar que daquilo que eu tenho vivido no meu lar, estejam vivendo nos lares. Eu quero quebrar agora com toda a ação das trevas que tem tentado destruir famílias. Eu quero quebrar com toda a força das trevas que tem se levantado para trazer desunião, opiniões diferentes. Tudo aquilo que tem se levantado, eu repreendo agora, e eu declaro agora uma nova unção sobre os casamentos. Eu declaro uma nova unção em nome de Jesus. E agora todas que são filhos, levantem a mão. Senhor Deus, eu quero colocar diante de ti a vida desses teus filhos, filhos de alguém, uma pessoa especial que está aqui nesta noite. São especiais, e eu quero clamar uma unção de renovo. Aleluia. Como uma mãe que pede por um filho, Pai, eu quero te pedir por estes que são teus, todos criaturas suas, criados por ti, Pai. E eu quero clamar que uma nova unção venha sobre a vida deles, que eles sejam tomados de fé, que eles creiam no teu poder, Jesus, que eles percebam que no meio da tempestade ou no tempo bom tu estás com ele, e que eles podem confiar em ti, Pai, na certeza que tu és o Deus do impossível. Declare novamente: tua promessa sempre estará